Boa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, filhos de Deus e filhas de Deus, servos de Deus e servas de Deus. Nesta madrugada, eu estou aqui estudando a palavra do Senhor e resolvi trazer essa mensagem para vocês entenderem e compreenderem que Jesus ele é o Messias. E vou provar mais uma vez para vocês dentro da Bíblia Sagrada. Aqui eu estou com 1, 2, 3, 4 Bíblias. Aqui é uma. Essa aqui é outra. Essa aqui é outra. E essa aqui que eu estou lendo agora é outra. E também, agora eu vou mostrar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus é o Messias. E que deve ser chamado também de Messias. E que deve ser adorado também de Messias. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 16 e 17. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Messias é Jesus. Agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e o versículo 23. Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Verso 2. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 4. Versículo 3, perdão. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Versículo 23. E ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Jesus. O Messias será chamado Nazareno. Agora a gente vamos para o livro de Lucas, capítulo 2, até o versículo 30. Capítulo 2 de Lucas, versículo 8 até o versículo 30. Vamos lá. Naquela região havia pastores que estavam
passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então o anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta era a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu, junto com o anjo, uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, verso 14, Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Verso 14, verso 15 que diga. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Verso 16. Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Verso 17. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Verso 20. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus, pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Verso 21. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Jesus apresentado no templo. Jesus é apresentado no templo. Verso 22. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Verso 23. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Verso 24. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Verso 25. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo
estava com ele. Verso 26. E o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias, enviado pelo Senhor. Estou entendendo, né? O Messias é Jesus. Verso 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, quando os pais levaram o menino Jesus ao templo, para fazer o que a lei manda. Vocês entenderam agora que Jesus ele foi batizado pelo nome. O nome Jesus é o nome de batismo. Nome de batismo. É Jesus, é o nome de batismo. Mas o nome dele é Messias. Verso 28. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já pode deixar este teu servo partir em paz. Verso 30. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Aleluia. Vamos para o livro de Mateus 16, do versículo 13 até o versículo 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: Quem o povo diz que eu, o Filho do Homem, é? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Verso 15. Jesus pergunta para eles: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Verso 16. Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. A verdade está sendo revelada para Pedro. Pedro recebeu a revelação da verdade, que ele é o Messias, revelado por Deus. Deus revelou para Pedro naquele momento ali. Fala para ele que ele é o Messias, o meu filho. Fala para ele. Verso 18. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E nem a morte poderá vencê-la. Verso 19. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Verso 20. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Temos uma confirmação tanto de Deus, que é o nosso Pai,
e Pai do nosso Senhor Jesus, que é o Messias, o nosso Salvador. Temos essa confirmação, temos essa prova do próprio Pai e do Filho. Agora vamos para o livro de Marcos, capítulo 8, do verso 27 ao versículo 30. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Verso 28. Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. Verso 29. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 9, verso 18, 19, 20 e 21. Certa vez Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam. Versículo 19. Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Verso 20. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Verso 21. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Aqui a gente estamos vendo, tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos, como no livro de Lucas, eles escrevendo as mesmas palavras. As mesmas palavras que uns escreveram, o outro também escrevia, trabalhando sempre na mesma função. Sempre unidos, sem discussões, sem problemas, sem desunião, sem desentendimento, sempre unidos. Mas, nessa época,
que nós estamos vivendo aqui, muitos não querem aceitar que Jesus é o Messias. Muitos não aceitam, muitos não creem. Mas a minha Bíblia comprova. A minha Bíblia fala. A sua também fala. Agora a gente vamos para o livro de Lucas. Mesmo Lucas, de novo, vamos voltar para o capítulo 5. Vamos voltar para o capítulo 5 de Lucas. Não, perdão. Vamos voltar para o capítulo 4 de Lucas. Verso 38. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta. E contaram isso a Jesus. Verso 39. Aí ele foi e parou ao lado da cama dela e deu uma ordem. A febre saiu da mulher. E no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, esse é o versículo 40. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças, os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Versículo 41. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: Você é o Filho de Deus. Eles sabiam que Jesus era o Messias. E por isso ele os repreendiam e não deixava que falassem. Até os demônios o reconhecem e obedecem. E Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Até os demônios temem o nome de Jesus, que é Messias. Até os demônios temem e obedecem. E são expelidos das pessoas. Tem que pegar suas bagagens. Os demônios têm que pegar suas bagagens no nome do Messias. Tem que pegar suas bagagens, os demônios, e dar retiradas. Se retirar. Porque o nome Messias é poderoso em toda a autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios. As enfermidades elas vão embora, os demônios desaparecem, vão embora também, porque não suportam o nome Messias. Agora a gente vamos para o livro de Lucas 24, versículo 25, 26, 40 até o 47. Capítulo 24, do versículo 25 até o versículo 47. Não esqueça, livro de Lucas, capítulo 24, versículo 25 até o versículo 47. Vamos lá.
Não, perdão. Eu vou ler para vocês compreenderem o mesmo livro de Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 47. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, e fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Verso 16. Mas algumas coisas não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Verso 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Verso 19. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em autos e palavras. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verso 21. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Verso 22. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo. Verso 23. E não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Verso 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Verso 25. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as palavras. Vou ler de novo o versículo 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Verso 28. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Verso 29. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo:
fique conosco, porque já está tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com ele, com os dois. Verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Verso 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Verso 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Verso 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Verso 34. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Versículo 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: "E a paz esteja com vocês." Verso 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Verso 38. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvidas na cabeça de vocês? Verso 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Verso 40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Verso 42. Eles lhe deram um pedaço de pão, de peixe assado. Vou ler de novo, perdão, verso 42. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Verso 43. Que ele pegou e comeu diante deles. Versículo 44. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as Escrituras Sagradas. Verso 46. E disse: o que está escrito
é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Versículo 47. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas, e eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Versículo 50. Então Jesus os levou para fora da cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Verso 51. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Verso 52. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém cheios de alegria. Verso 53. E passava o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Aqui no versículo 43, aqui a gente vemos que o Evangelho, o próprio Mestre, o Messias, está dizendo aqui que o Evangelho tem que ser pregado no nome dele, que é o Messias. Vou ler para vocês entenderem de novo. Vou ler de novo para que vocês venham entender desta vez e compreender. Compreender desta vez e entender. E disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitaria, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Era o nome dele, o Messias, que o Evangelho tem que ser pregado, era o nome dele. Era o nome dele. Agora, se vocês não querem pregar o Evangelho no nome do Messias, que é Jesus, em que nome é que vocês querem pregar o Evangelho? Agora a gente vamos para o livro de João. Eu já estou no livro de João. Vamos para o livro de João, capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 41. Vamos lá. A mensagem de João Batista, verso 19. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente, eu não sou o Messias. Verso 21. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Verso 22. Aí eles disseram a João, diga quem é você, para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu, citando o profeta Isaías, eu sou aquele que grita assim no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. O que quer dizer? Aceitem, creiam e aceitem. Creiam no Messias e aceitem
mudem os seus comportamentos, mudem, creiam nele e aceitem. Versículo 24. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Versículo 25. Eles perguntaram a João: se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza? Verso 26. João respondeu: eu batizo com a água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, que é o Messias. No meio de vocês está alguém que vocês não conhecem, que é o Messias. Versículo 27. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Verso 28. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do rio Jordão, onde João estava batizando. O Cordeiro de Deus, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, vindo na direção dele, e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Verso 30. Versículo 30. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. E versículo 31. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. Verso 32. João continuou: eu vi o Espírito descer do céu, como uma pomba, e parar sobre ele. Verso 33. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. Verso 34. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Jesus. Verso 35. No dia seguinte, João estava orando. Perdão, não foi assim não. Os primeiros discípulos de Jesus. Me perdoe. É o versículo 35. Os primeiros discípulos de Jesus. Verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos. Verso 36. Quando viu Jesus passar, disse: aí está o Cordeiro de Deus. Verso 37. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles responderam: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Verso 39. Venham ver, disse Jesus. Então eles viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus.
e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Nas outras Bíblias Sagradas está escrito lá Cristo. Na sua Bíblia deve estar escrito Cristo, não deve estar escrito Messias, porque o tradutor que traduziu, ele não colocou, ele tirou. Ele não aceitou o nome Messias, que é o nome de Jesus, ele não aceitou e nem aceita. Ele guardou para ele o nome, ele tirou e colocou Cristo. Cristo quer dizer Messias, Messias quer dizer Cristo. Então, por que ele não colocou Messias, colocou Cristo? Se é o nome dele. Por quê? Não vamos entrar nesse detalhe. Nós só sabemos agora que ele tirou. Ele negou o nome do Messias. Ele negou o nome Messias. Ele tirou e colocou Cristo. Isso fecha o entendimento, o conhecimento, a mente das pessoas que querem aceitarem, querem conhecer, saber da verdade. Mas não se preocupe, porque está sendo agora mostrado para todos vocês entenderem e compreenderem que Jesus é o Messias, como estou aqui mostrando para vocês nesta madrugada. Agora a gente vamos para o livro de João, capítulo 20, capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. João, capítulo 4, verso 24, verso 25 e verso 26. Vamos lá. Já estou com o livro de João na mão. Vamos lá. O que aquela mulher samaritana responde para Jesus? Jesus fala para aquela mulher: Deus é Espírito. É o versículo 24. Jesus responde: Deus é Espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Quer dizer o quê? O que quer dizer é que Jesus é Deus e ele estava ali em verdade plena, para aquela mulher ver e entender e compreender que ele é Deus. Que ele é Deus. Deus é Espírito e que os adoradores dele, que o adorem em espírito e também o adorem em verdade. Que ele estava lá, estava ali naquele momento. Verso 25. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Verso 26. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Está se abrindo agora a sua mente? Você que está assistindo esse vídeo, já se abriu a sua mente
para você compreender agora, entender e aceitar, crer e aceitar. Já, mas calma, calma, que ainda tem mais para que você venha se alicerçar nas verdades. Vou acrescentar só mais um livro, vou acrescentar só mais um versículo desse livro, de João, capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Agora vou para o versículo 29. O que a mulher samaritana fala? Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Ele estava lá. A mulher samaritana disse, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir e quando ele vier, vai nos explicar todas as coisas, vai nos explicar tudo para nós. Jesus responde para ela, diz, pois sou eu o Messias que estou aqui. Eu estou aqui, sou eu o Messias. Ele se revela para ela que é o Messias. E ela crê, ela acredita. E você? Está crendo? Está acreditando? Agora a gente vamos para o livro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 66, 67 até o 71. Vamos lá. Aqui fala Jesus diante do Conselho Superior. Quando amanheceu, alguns líderes judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram, depois mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Verso 67. Então lhes disseram, diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu, se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Verso 68. E se eu fizer uma pergunta a vocês, vocês não vão responder. Verso 69. Mas, de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Verso 71. Verso 70. Aí todos perguntaram, então, você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês que estão dizendo isso. Verso 71. E eles disseram, não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Nós vimos aqui que Jesus ele se revelou para a mulher samaritana e ele era o Messias para ela. Mas para os líderes aqui, ele não se revelou. Ele não disse que era.
porque eles não acreditavam e nem iam acreditar. Do mesmo jeito, se ele falasse que era o Messias, eles também ainda iam matá-lo, judiar dele, blasfemar com ele, caluniá-lo, desprezá-lo, maltratá-lo e depois crucificá-lo e depois matá-lo, como fizeram. Por isso que Jesus disse. Na verdade, eu digo, Jesus disse. Aí todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, não precisamos mais de testemunhas. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Mas de agora, Jesus falou para ele, mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí no versículo 70, eles falam. Aí todos perguntaram, então você é o Filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram, não precisamos mais de testemunhas, nós mesmos ouvimos o que ele disse. Jesus falou assim porque se Jesus falasse que era o Messias, eles não iam liberar Jesus, eles não iam soltar Jesus. Eles iam julgar Jesus do mesmo jeito. Eles iam condenar Jesus do mesmo jeito. Eles iam maltratar Jesus do mesmo jeito. Eles iam desprezar Jesus do mesmo jeito. Por isso que Jesus não disse para eles, eu sou o Messias. Agora a gente vamos para o livro de Lucas 23, 33, 34 e 35. 36, 37, 38, o 39, o 40, até o 43. Vamos lá. Lucas 23, versículo 33 até o versículo 43. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os dois criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Então Jesus disse, Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Em seguida, tirando a sorte com dados, os soldados repartiram entre si as roupas de Jesus. Verso 35. O povo ficou ali olhando e os líderes judeus zombavam de Jesus, dizendo, ele salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias que Deus escolheu. Verso 36. Os soldados também zombavam de Jesus. Chegavam perto dele e lhe ofereciam vinho comum. Verso 37. E diziam, se você é o rei dos judeus, salve a você mesmo. Verso 38. Na cruz acima da sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: este é o rei dos judeus.
Um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus dizendo: Você não é o Messias? Então salve-se a você mesmo e a nós também. Porém o outro respondeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação. E ele respondeu que ele recebeu. Vou ler de novo, vou ler de novo o versículo 40. Porque eu li muito rápido. Vou ler para vocês entenderem. Porém o outro o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus? Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu. Verso 41. A nossa condenação é justa e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Verso 42. Então disse: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluia. Lucas 24. Vamos para Lucas capítulo 24, do versículo 13 até o versículo 53. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estava indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Verso 17. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Verso 18. E um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Verso 19. O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e, para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado e condenado à morte. E o crucificaram. Perdão, vou ler de novo, versículo 20. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. Verso 21.
E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Verso 22. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo, verso 23, e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Verso 24. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que era realmente aconteceu. Perdão, vou ler o versículo 24 de novo. Alguns dos nossos grupos foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram. Verso 26. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. Verso 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas e falava dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Verso 28. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Verso 29. Mas eles insistiram com ele, para que ficasse dizendo: fique conosco, porque já está tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com ele, com os dois. Verso 30. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Verso 31. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Verso 32. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Verso 33. Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. Verso 34. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Verso 35. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Jesus aparece aos discípulos. Verso 33, 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: e a paz esteja com vocês. Verso 37. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Verso 38. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tanta dúvidas na cabeça de vocês? Verso 39. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Verso 40. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Verso 41. Eles ainda não
acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Verso 42. Eles lhe disseram: um pedaço de peixe assado. Verso 42. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado. Verso 43. E ele pegou e comeu diante deles. Verso 44. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então, verso 45. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas. Verso 46. E disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando em Jerusalém. Verso 48. Vocês são testemunhas dessas coisas. Verso 49. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês. Jesus é levado para o céu. Verso 50. Então Jesus os levou para fora da cidade e até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Verso 51. Enquanto os estava abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Verso 52. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheio de alegria. Verso 53. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Eu já tinha lido essa passagem para vocês e voltei a ler de novo essa passagem, porque foi Deus, foi o Espírito Santo que fez eu ler de novo para que vocês venham entender que ele é o Messias. Que ele é o Messias e que no nome dele o evangelho tem que ser pregado, no nome dele, Messias. É isso que ele manda dizer para vocês nesta madrugada. O evangelho tem que ser pregado no nome do Messias, que é o nome dele. Agora vamos para o livro de João. Vamos para o livro de João. Capítulo 11 até o 44. João capítulo 11 até o 44. Vamos lá. Aqui vamos falar da história de Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Vamos meditar também nessa passagem. A morte de Lázaro. Versículo 11. Porque não tem versículo 1, só tem versículo 2. Capítulo 11,
é o começo. Aí, porque não tem versículo primeiro. Aí se começa do capítulo 11. A morte de Lázaro. Um, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo, Lázaro, está doente. Mas me perdão, vou ler de novo para vocês entenderem. Vou começar de novo. Eu gosto de ler para vocês entenderem e compreenderem. João capítulo 11, começa do capítulo 11, porque não tem versículo primeiro, até o versículo 53. Não, perdão, até o versículo 44. Não tem versículo 53, né, até o versículo 53 não. Vamos lá. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente e ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Versículo 2. Era a mesma que Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era a irmã dela, Lázaro, que estava doente. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Versículo 3. Perdão, vou ler de novo, porque eu tenho que ler essa história para que vocês venham entender. Livro de João, capítulo 11. Começa do capítulo 11 porque não tem versículo primeiro. Vai até o versículo 44. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta morava. Versículo 2. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Versículo 4. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Versículo 5. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Versículo 6. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Versículo 7. Então disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Verso 8. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas. E o Senhor quer voltar? Versículo 9. Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz
deste mundo. Verso 10. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Verso 11. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, versículo 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom. Disseram eles, versículo 13. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Versículo 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Verso 15. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Verso 16. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também a fim de morrer com o Mestre. Jesus é a ressurreição e a vida. Verso 17. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Verso 18. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Verso 19. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Verso 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Verso 21. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 22. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Verso 23. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Verso 24. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Verso 25. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 26. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso, Marta? Verso 27. Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Verso 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse, em particular: O Mestre chegou e está chamando você. Verso 29. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Verso 30. Pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Verso 31. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Verso 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 33. Jesus viu Maria chorando e viu
as pessoas que estavam com ele chorando. Também então ficou muito comovido e aflito. Verso 34. E perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor. Responderam. Verso 35. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Verso 37. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Verso 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Verso 39. E ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Verso 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crê, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Verso 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Verso 42. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Verso 43. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Verso 44. E o morto saiu, os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá para casa. Eu já ressuscitei o morto, agora tira as faixas dele e deixe que ele vá para casa. Deixa ele ir embora para casa. Aqui não é o lugar dele não, deixa ele ir para casa agora. Agora, vamos para o livro de João, 20, versículo 30 e verso 31. Vamos lá. João, verso 20, versículo 30 e versículo 31. A finalidade deste evangelho. Nós sabemos que a finalidade deste evangelho, nós sabemos que é Jesus. Nós sabemos que a finalidade desse evangelho é Jesus, o Messias. Porque a minha Bíblia fala que é o Messias. A finalidade desse evangelho é o Messias. Vou mostrar para vocês. Vou ler agora, de novo. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Se você crê que ele é o Messias, ainda que você morra, você vai ressuscitar.
porque você morreu crendo, porque você morreu aceitando que ele é o Messias. E você tem vida nele, você tem parte na ressurreição. Você tem parte na ressurreição e ele vai te ressuscitar. Assim como eu creio que ele é o Messias, eu creio que ele é o Messias. Aqui ele fala, ainda que morra, vai ressuscitar. Porque eu creio que ele é o Messias. Vamos para o outro livro. Agora a gente vamos para a carta de 1 João, capítulo 2, versículo 'Vou começar do versículo 18 até o versículo 23. A carta de 1 João, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 23. O inimigo de Cristo. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e, por isso, sabemos que o fim está chegando. Verso 19. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertenciam mesmo ao nosso grupo. Verso 20. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo. E por isso, todos vocês conhecem a verdade. Verso 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Verso 22. Verso 22. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, tem também o Pai. Meus irmãos, temos muitas comprovações aqui, que eu já mostrei para vocês aqui, e vou mostrar mais a vocês agora aqui. Livro de Atos dos Apóstolos. Vou mostrar para vocês aqui, que é para dar mais uma certeza, para que vocês venham entender e compreender. Lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 30
35 e o 36. Até que eu ponha... Não, eu vou ler o versículo 34. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito. Verso 5. Até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Verso 36. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Atos dos Apóstolos. É Atos dos Apóstolos aqui dizendo. Para vocês entenderem. Verso 37. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Olha, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Tá vendo? Cristo quer dizer Messias. Cristo quer dizer Messias. Para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Vou ler mais um livro do Atos dos Apóstolos para vocês entenderem mais. Só esse livro. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos 18, 5 e 25. Atos dos Apóstolos, repito de novo, vou repetir de novo. Atos dos Apóstolos 18, 5 e 28. Mas vou ler o 4. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Vamos para o versículo 28. Pois Apolo, com argumento forte, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas Escrituras Sagradas que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Messias. Querem ver o versículo, o capítulo 17? Eu vou mostrar para vocês entenderem. Que fica muito mais melhor, né? Para vocês entenderem. Versículo 17. Versículo 17. 1, 2 e 3. Vamos lá. Paulo e Silas passaram pelas
cidades de Antípolis e Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, conforme o seu costume. Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Verso 3. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Gostaram? Vocês gostaram de entender e compreenderem que Jesus é o Messias? Vou mostrar mais um livro para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Não estou saindo do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Capítulo 5, do versículo 36 ao 42. Vamos lá. Há pouco tempo apareceu... Não, vou ler do 36 não. Eu vou ler do versículo 39 até o versículo 42. Eu leio do versículo 30 até o versículo 42. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou. Verso 31. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. 32, verso 32. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Verso 33. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Verso 34. Mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Verso 35. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Verso 36. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores, mas ele foi morto. Todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Verso 37. Depois disso, apareceu Judas o Galileu. Na época do recenseamento, este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto. E todos os seus seguidores foram espalhados. Verso 38. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Verso 39. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo. Pois, neste caso, estariam lutando contra Deus
e o conselho aceitou a opinião de Gamaliel, verso 40. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois, os soltaram. Versículo 41. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Verso 42. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Tá vendo? Sempre termina com Messias. Sempre termina com Messias. É o nome dele. É o nome dele. No livro de Lucas, capítulo 24, do versículo eu vou ler direitinho, do versículo 47, ele fala, no livro de Lucas, no número 40, do capítulo 47, no livro de Lucas, do capítulo 24, no versículo 47, ele fala em que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Já no versículo 46 ele diz, e disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. 47. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações. Então, o nome dele é Messias, então o evangelho tem que ser pregado no nome dele, tem que ser anunciado no nome dele, Messias. Não que nós, por conhecermos a verdade, nós não devemos tirar da cabeça das pessoas, do entendimento das pessoas que o conhecem só apenas como Jesus. Não devemos fazer isso. O que nós devemos fazer é que nem os discípulos, como está escrito no livro que eu acabei de ler para vocês, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no versículo 42, os discípulos de Jesus, de casa em casa, de todos os dias, de casa em casa, eles saíam anunciando a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias, ensinando que ele era o Messias, o Salvador. Então, o que eu quero dizer não, o que eu estou falando para vocês é que nós que conhecemos a verdade, sabemos que Jesus é o Messias, temos que passar o conhecimento para os irmãos, as irmãs, temos que passar a verdade para que eles não fiquem sem entendimento, sem conhecimento, com a mente fechada. Você já pensou, você que é um pastor, que é um diácono, um presbítero, um auxiliar,
Se chegar um pregador que pregar na congregação que você congrega, que pregar Jesus é o Messias, e se você também não entende ainda, não tem esse conhecimento ainda para entender que o nome Cristo é Messias e Messias é Cristo, ninguém está errado. Eu não estou dizendo aqui que estão errado. Não. O que eu estou dizendo aqui é que eu e vocês, porque eu não posso ficar fora, eu tenho que ficar no meio. Eu e você temos que ensinar corretamente a verdade para os irmãos, as irmãs entenderem que Jesus é o Messias. E como eu disse, já pensou você que é um pastor, ou um diácono, ou um auxiliar, ou um presbítero, ou um evangelista, que ainda não tem esse entendimento, o conhecimento de Jesus é o Messias, se um pregador ou uma pregadora ou vai no ministério que você congrega e prega lá sobre esses assuntos que Jesus é o Messias, e se você não aceita é porque você ainda tem a mente fechada. Você ainda está com a mente fechada, sua mente não está aberta para você entender, compreender. Então, o que Jesus precisa é de homens dispostos para ensinar a verdade. E ele é o Messias. Agora, já são quase de manhã. Todos vocês agora fiquem com a paz de Cristo Jesus. Vocês fiquem com a paz de Cristo, que é o Messias. Amém. Fiquem todos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém.